começar pela parte das migrações internas no Brasil, né? É importante a gente lembrar, não é isso, que nos últimos... É natural do ser humano migrar, né? Dentro do mesmo território ou fora dele, né? Isso é normal, o ser humano sempre está em constante movimento. Agora, se a gente pegar nos últimos 4 séculos, né? O que passa a ser o ponto-chave das migrações internas do Brasil? Sempre nós temos áreas de atração e área de repulsão, né? O nome é autoexplicativo. Atração é quando uma região, por exemplo, devido a uma determinada atividade econômica, se torna atrativa para que pessoas se desloquem de outras áreas para ela. Não é isso? Nós podemos citar vários exemplos, como por exemplo aí o caso do café na região sudeste, que atraiu migrantes de várias regiões do Brasil, né? As colheitas da cana-de-açúcar ao longo do tempo no Nordeste e hoje no Sudeste, né? E também, o que vai levar a pessoa a migrar? Aí tem a questão, não é? Justamente da área de origem dela não ser uma área satisfatória, por algum problema econômico, ou uma situação natural, uma seca, uma enchente, um desastre natural. Então é sempre importante você lembrar que no Brasil, historicamente, sempre tivemos áreas de atração e áreas de repulsão. E isso pode variar ao longo do tempo. Belezinha? Você já deve estar pensando assim, historicamente o Nordeste foi uma área de repulsão. Sim, mas se você pensar na área do Nordeste no período colonial, na área da cana-de-açúcar, por exemplo, no período era a região que tinha grande desenvolvimento e oportunidades, era uma área de atração. Agora, ao longo do tempo, por vários motivos, isso acabou mudando. Certinho? Tranquilo? Podemos continuar? Beleza. Então, isto posto, vamos pensar agora em alguns momentos, né, ao longo da história do Brasil que estimularam migrações internas. Então aqui você pode ver, no século XVI e XVII, o Nordeste durante o ciclo da cana-de-açúcar, como eu falei. Era uma área atrativa. Beleza? Muito bem. No século XVIII, o ouro em regiões do estado de Minas Gerais e o ciclo do algodão no Maranhão também transformaram essas áreas em áreas atrativas em termos populacionais. Pensando no século XIX, a região amazônica, um grande fluxo de imigrantes, principalmente do Nordeste, durante o ciclo da borracha, e no Sudeste, o início do ciclo do café. Tá vendo? Então, uma área que pode, num determinado momento, ser de atração, pode depois, com o tempo, passar a ser uma área de repulsão. Beleza por enquanto? Tá tranquilo, né, galera? Vamos continuar. Então, por exemplo, a questão do café. O café, que tem todo o seu advento e seu desenvolvimento no Brasil na região sudeste, quando penetra pela região da Mogiana, região de Ribeirão Preto, não é isso? E vai em direção ao extremo oeste do estado. Passa pelo sul de Minas Gerais, depois para a região do Triângulo Mineiro e também chega até o norte do Paraná. Então, se a gente pegar entre o terceiro e quarto quartos do século XIX até a década de 20, o café foi o grande movimento que estimulou as migrações internas no Brasil. E quando isso vai ter uma parada? Quando nós temos a crise de 29, né, que a economia mundial entra em colapso, e os Estados Unidos, que eram os grandes importadores de café do Brasil, deixam de fazê-lo, e isso gera uma crise na economia cafeeira, que também vai acabar desembocando numa redução significativa das migrações internas no Brasil. Não fazia sentido você migrar para a região do café, sendo que aquele ciclo econômico estava chegando ao seu final. Não é isso? Então, esse movimento gerou um primeiro start dessa imigração no século XIX e XX. E o café, acumulando capital, né, gerando riqueza no Sudeste, incentivou a industrialização nos anos posteriores, nas décadas de 30, 40, 50, 60 e 70. E aí, o motivo que atraía pessoas do Brasil para o Sudeste passa a ser não mais o café, mas a indústria. E isso vai fazer com que muita gente se desloque em busca agora de oportunidades nessas áreas industriais. Tá vendo como uma coisa leva a outra? Então, se a gente pegar, começou com café século XIX e XX, esse grande fluxo, e continua a partir do capital que o café empregou agora na industrialização. O Sudeste, principalmente a cidade de São Paulo,
passa a ser visto principalmente pelos mais pobres da região Nordeste como uma área de desenvolvimento, um local de progresso, e que eu, se eu fosse um nordestino, também pensaria em vir para uma área que me ofereceria mais oportunidades do que naquela em que eu vivo. Certinho? Então, o Sul, né, inclusive lá no Nordeste, nos anos 50, 60, a galera vinha naqueles caminhões precários, né, os chamados paus de arara, e a galera vinha para o Sul Maravilha, né, como eles chamavam a região Sudeste. É igual muita gente se refere ao Nordeste, antigamente falava, vou para o Norte, né? Norte é o Nordeste. E falava o Sul, que era o Sudeste. Então vou lá para o Sul Maravilha, né? Então veja que um ciclo terminou, mas propiciou as condições para um outro, que acabou gerando também um intenso fluxo migratório interno no Brasil. Então primeiro o café, depois a indústria, que é uma atividade que usou muito dos capitais oriundos da atividade cafeeira. Beleza? E esse processo de industrialização vai se acentuando, né? E vai estimulando migrações. O governo do JK, não é, onde o país passou por um grande desenvolvimento econômico, gerou muito capital a partir da indústria automobilística, gerando muito emprego, estimulou a construção civil no Sudeste. Não podemos esquecer que muitos nordestinos também foram para o Centro-Oeste, né, durante o período da construção de Brasília, não é isso? Então são várias coisas que vão gerando esse crescimento econômico. Durante o período militar, aqui está 84, viu galera? Mas vou até aproveitar para corrigir aqui ao vivo, ó. 64, não é isso? A 85, nós tivemos os grandes recursos empregados na construção de grandes obras públicas pelo Brasil, né? As grandes rodovias de integração nacional, né? Então usou muita mão de obra. Construção da Belém-Brasília, da nunca finalizada rodovia transamazônica, não é? A hidrelétrica de Itaipu. Então essas grandes obras atraíam muita mão de obra de várias regiões do país, né? Ainda no período militar, né, a construção de vários mecanismos de desenvolvimento da região norte, como por exemplo a criação da Zona Franca de Manaus, né, tornando a região de Manaus um polo industrial importante do Brasil. Isso gerou um grande fluxo de pessoas também em direção a essa região até então, desde o período do ciclo da borracha, que a gente falou lá no comecinho, estava abandonada. Então, tudo isso vai gerando movimentos internos de migração dentro do território brasileiro, não é? E isso vai gerando deslocamentos, né? E eles continuam. Nos anos 80, né? Isso já até nos anos 70, quando nós temos o grande fluxo migratório de sulistas em direção ao centro-oeste, principalmente para o cultivo da soja e a pecuária, não é? Muita gente vendia as terras no sul que tinham um grande valor, mas eram baseadas em pequenas propriedades e compravam grandes extensões de terra lá no centro-oeste, um grande fluxo de pessoas que se desloca em direção a essa região do Brasil, né? Aí associado à expansão da fronteira agrícola brasileira, né? Então, algo muito relevante nas últimas décadas. Então, esse fluxo em direção ao centro-oeste e ao norte para a expansão da agropecuária, basicamente aí principalmente soja e a criação de gado bovino, né? Então os movimentos continuam. Hoje, inclusive, nós temos um saldo migratório interno na região sudeste. Muitas pessoas que vieram para a região sudeste estão retornando às suas regiões de origem, né? Muitos nordestinos não veem mais aqui no sudeste uma área de grandes oportunidades, estão voltando, né? Nós temos a chamada migração de retorno. Depois de décadas de muita gente vindo para o Sudeste, nós tivemos na década de 90 a primeira vez que mais gente saiu do Sudeste do que veio, né? O Sudeste começou a passar aquele processo de crise econômica, né? A desconcentração industrial. Outras regiões vão atraindo pessoas também, inclusive o Nordeste, que teve fortes investimentos nas últimas 2, 3 décadas, né? Então, esse movimento de vinda para o Sudeste está no momento de decadência. Esse saldo migratório interno foi negativo, ou seja, mais gente saiu do Sudeste do que veio para o Sudeste a partir dos anos 90. Posso chamar de saldo migratório interno da região, negativo, ou posso chamar de migração de retorno, né? Algo que é muito relevante hoje em dia. Então guarde isso aí, hashtag migração de retorno. A galera está voltando para suas regiões de origem e não mais vindo em direção ao Sudeste. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Temos também no Brasil, historicamente, uma das mais importantes migrações internas,
que é a chamada migração rural-urbana, ou se você quiser usar o termo mais comum, êxodo rural, né? O Brasil, que era um país que até a década de 60 tinha maior número de pessoas vivendo no campo que na cidade, começa a inverter isso a partir desse período. Nós passamos a ter o primeiro censo com mais brasileiros nas cidades do que no campo, foi no do censo de 1970. E aqui eu elenquei para vocês alguns, como é que eu posso dizer, alguns fatores que levaram a isso, né? Então a mecanização agrícola, que dispensa o trabalho no campo, né? As pessoas vão sendo substituídas pelas máquinas, né? Nós temos a questão da concentração de terras, muitos dos pequenos proprietários vão vendendo as suas terras para os grandes proprietários e vai concentrando. Uma falta de uma política agrária que mantivesse as pessoas no campo, né? As pessoas passam a ver nas cidades maiores possibilidades de acesso ao desenvolvimento, ver escolas, hospitais muito mais fáceis. Então, para que ficar aqui? Vão embora. Isso ligado diretamente à falta de incentivo aos produtores rurais, para que eles se estabeleçam no campo e não saiam. Muitas pessoas passam a ver na cidade uma melhor condição de vida, uma melhor perspectiva de vida, não é? Então, quando se soma tudo isso, além do fato de que, quando é criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que iguala as condições do trabalhador rural ao do campo, no sentido de benefícios, muitos proprietários de terra preferem dispensar esses trabalhadores devido ao custo maior para a manutenção deles, já que eles passam a ter muitos privilégios que eram limitados apenas aos trabalhadores urbanos. Então, quando somamos tudo isso, tivemos um grande fluxo de pessoas que se deslocam do campo em direção à cidade, configurando um dos maiores fluxos migratórios do mundo, que é a passagem do Brasil num curto período de tempo de um país rural para um país urbano, sem que houvesse as grandes condições para isso. Beleza? Tranquilo? Então beleza, vamos que vamos. Vamos chegando. Esse período, né, essa liberação em grande quantidade de pessoas, né, manteve algumas pessoas ainda, obviamente, trabalhando no campo, mas em condições cada vez mais precárias, né? São os chamados boias frias, que com a evolução das novas relações de trabalho, eles vão deixar de ter trabalho garantido o ano todo e vão trabalhar apenas em períodos sazonais, os períodos das colheitas, né? Na nossa região, há um grande fluxo anual de pessoas que se desloca em direção à nossa região para o período do corte da cana, não é? E que depois de 4 meses essas pessoas retornam. Lembrando, isso vai ser cada vez mais raro, porque a mecanização da colheita da cana cresce acentuadamente e obviamente que quanto mais a mecanização cresce, mais trabalhadores serão dispensados. Belezinha? Estão acompanhando? Agora, existem outros tipos de migrações também, né? Nós temos aquelas migrações pendulares, que é quando a pessoa faz diariamente um movimento de vai e volta de uma cidade para outra, ou para estudar ou para trabalhar, não é? Provavelmente alguns dos alunos que estão ouvindo essa videoaula também façam isso, moram em cidades da região, estudam em Ribeirão, depois voltam para sua cidade de origem. Então é como um pêndulo, né? Vai e volta todo dia, chamada migração pendular, e as cidades de origem passam inclusive a ser denominadas cidades dormitório, onde a pessoa passa o dia fora e acaba voltando mais para descansar no período da noite e no dia seguinte fazer o movimento novamente. Beleza? Tranquilo? Agora, uma outra migração muito comum no Brasil é essa que eu já tinha acabado de citar anteriormente, que é esse movimento sazonal, né, ou transumância, que é quando um trabalhador vai de uma região para outra durante um determinado ciclo de tempo, dependendo de uma temporada, algo sazonal. Então aqui alguns exemplos, né? Os moradores do Nordeste que migram para o Sudeste nas épocas de colheita, da cana, da laranja ou da soja, né? Aqueles trabalhadores que trabalham durante um certo período durante construção de obras como estradas, pontes, por aí vai, né? Ou mesmo as migrações dentro da região Nordeste, as pessoas que se deslocam do sertão para a zona da mata, por exemplo, naqueles períodos de seca muito intensa, né? Então essas são as principais formas de migração interna dentro do território brasileiro. Tranquilo? Em termos de migrações internas,
Satisfaction? Beleza. Então respira aí 10 segundos, que eu vou voltar agora, vou falar das correntes migratórias para o Brasil. Então enquanto eu mudo o slide é ótimo, slide, 10 minutinhos, ou 10 minutinhos, é a quarentena que faz com a gente. 10 segundos aí para você não ouvir minha voz, 10 minutos, olha a quarentena. Tô esperando os 10 segundos, tá? Bom, vimos as correntes internas, os movimentos migratórios dentro do território brasileiro, certinho? Agora, vamos ver aquelas correntes que liberaram pessoas que se deslocaram para o território brasileiro, né? As correntes de imigrantes para o Brasil. E aí nós vamos dividir esses fluxos em 3 fases, de 1808 a 1850, de 1850 a 1930 e da década de 30 para os dias atuais, né? E vocês vão perceber que ocorreram bruscas mudanças nessas correntes migratórias para o Brasil, certo? Bom, primeira fase, ainda uma imigração incipiente, né? Marca-se o ano de 1808, porque é quando nós temos um grande incentivo à imigração para o Brasil, que é quando a família real vem para o Brasil, não é? Aí você vai falar assim, mas antes, lá desde o início da chegada do português ao Brasil, os africanos já vinham para o Brasil. Eles vinham não de livre e espontânea vontade, né, gente? Eu não vou chamar de imigração algo de alguém, né, que era aprisionado pelas tribos lá na África e depois era vendido aos portugueses para vir para o Brasil. Isso não é imigração, a pessoa não vem porque ela quer. Agora, os portugueses já vinham, tanto que é considerado o primeiro fluxo para o Brasil, os portugueses já antes. Mas vamos dizer que começa mesmo o fluxo para o Brasil a partir da chegada da família real, e a família real começa a buscar atrair imigrantes para ocupar o território brasileiro, principalmente na região sul, que era uma região que os portugueses, né, ainda tinham receio de que pudessem ser as terras retomadas principalmente pelos espanhóis. Então qual que é uma boa forma de você garantir a posse de um território? Você estabelecendo uma ocupação. Então em 1808 começam a chegar os açorianos, que vêm lá da ilha dos Açores, que é uma ilha próxima ao litoral africano, mas habitada por portugueses, né? E nos anos seguintes um fluxo de suíços que vai para o Rio de Janeiro, fundam a cidade de Nova Friburgo, e alemães que começam a ir para o sul e para o Espírito Santo. Então a família real chegando em 1808, fugindo do Napoleão, não é isso? Começa a incentivar a imigração, principalmente como uma forma de ocupação e delimitação da posse do território por parte da coroa portuguesa. Certinho? Muito bem. Segunda fase, a fase que mais imigrantes vêm para o Brasil, que eu marco como o ano 1850, que é quando é estabelecida a Lei Eusébio de Queiroz, não é isso? A Lei de Eusébio de Queiroz é aquela que proíbe o tráfico negreiro para o Brasil, então agora começa a ter a escassez da mão de obra, e é óbvio que a lei proibia, mas continua vindo, mas num fluxo cada vez menor, não é isso? Isso já delimitava que em determinado momento não haveria mais mão de obra escrava para o cultivo principalmente do café. Então a partir daí, o governo imperial começa a estimular a vinda de imigrantes para o Brasil, para a substituição dessa mão de obra na cafeicultura, e não só para a cafeicultura, porque por volta de 1880 e 1890 também começa uma incipiente industrialização, principalmente no estado de São Paulo. E com isso, tanto para substituir o escravo na produção agrícola, quanto para formar o proletariado da indústria que estava nascendo, um grande número de imigrantes começa a vir para o Brasil, especialmente da gloriosa Terra Nostra, né? Da Itália. Quantos descendentes de imigrantes italianos temos no Brasil, inclusive este professor que vos fala. Então, nós temos aí o fluxo maior de imigrantes para o Brasil, não é? Que é o período da substituição do trabalho escravo e da formação do proletariado para a indústria que estava nascendo no Brasil também no final do século XIX, início do século XX. Beleza? E a terceira fase, que começa em 1930, não é? O Brasil num período conturbado, pós a assumida do poder por parte do Getúlio Vargas, muitos fluxos internos migratórios são restritos, é um período meio conturbado, e logo também no final dos anos 30, a Segunda Guerra Mundial, né? Então,
temos aí uma mudança. E em 34, o Getúlio estabelece a lei de cotas para a imigração. Ele vai limitar muito a abertura aos imigrantes. Ele estabelece que só 2% do total dos imigrantes que vinham em média nos últimos 50 anos poderiam vir. Então era o seguinte, se vinham 100 mil imigrantes por ano, a partir de 34 estavam liberados só 2 mil por ano. Então foi uma restrição muito grande. Inclusive, como ele dá privilégio aos europeus, né, nessa reduzida carga de imigrantes que ele vai permitir, para muitos isso é visto como uma tentativa, inclusive, de branqueamento da população. Né? Algo que muitos já dizem desde a primeira leva, com a abolição da escravidão, onde foram privilegiados a entrada de imigrantes europeus. Para muitos isso capta uma forte tendência discriminatória, né, de preferência ao imigrante europeu no território brasileiro. Não é isso? E tem um detalhe também. Depois do fim da guerra, precisava de muita gente para trabalhar na Europa. Então o fluxo migratório mundial se volta para a Europa. Na Europa se abrem grandes possibilidades de trabalho. Então muita gente prefere, ao invés de vir para o Brasil, para a América, para o Novo Mundo, vamos ajudar na reconstrução da Europa, se abriram grandes possibilidades. Beleza? E aí o que muda? Muda o perfil do imigrante que vem para o Brasil. Né? Nós temos hoje em dia um fluxo diferente de imigrantes. Né? Muitos africanos, não é isso? Aí principalmente de Angola, Moçambique, pela questão linguística, e da Nigéria, fugindo de guerras civis, não é? No Congo também. Muitos imigrantes sul-americanos, nós temos um forte fluxo nos últimos anos, inclusive de venezuelanos, não é? Um grande fluxo na cidade de São Paulo de bolivianos, paraguaios e peruanos. Muita dessa galera foi utilizada como mão de obra em condições de trabalho precárias em confecções, né, para costurar roupa, não é isso? Muitos imigrantes, né, aí vou acertar aqui, da Coreia do Sul e da China, não é isso? Nós temos um grande fluxo de imigrantes dessa região e não podemos nos esquecer o fluxo recente de haitianos e venezuelanos. Os haitianos que começam a vir para o Brasil a partir do grande terremoto de 2010 que destruiu o Brasil, né? E se aproveitam do fato de que, como o Brasil foi o país que desde 2004 comandava a missão de paz da ONU no Haiti, para tentar ajudar na reconstrução do país que estava em guerra civil, muitos haitianos aprenderam a falar português no convívio com soldados brasileiros e viam uma possibilidade então de reconstruir suas vidas no Brasil. E os venezuelanos nos últimos 2-3 anos, a partir da situação caótica que vive no país devido ao regime autoritário do Nicolás Maduro e o chavismo. Não é? Então mudou o perfil do imigrante que vem para o Brasil. Né? E, para ir finalizando, mais do que vir para o Brasil acabou se tornando nas últimas 3 décadas, né, um país de emigrantes. Brasileiros começaram a sair do país, né, para buscar uma melhor condição de vida em outros lugares, principalmente a partir dos anos 80, período conhecido como a década perdida no Brasil, anos 80 e 90, no qual o país passou por uma séria recessão econômica, ficamos uma década praticamente sem crescer a economia, o desemprego muito grande, uma queda de renda significativa da população, o aumento excessivo dos preços durante os anos 80 até a implantação do Plano Real, né, que gerava aqueles índices assustadores de inflação. Então, se a gente pegar nos últimos 30 anos, a partir dos anos 80, o Brasil vai se tornar um país agora não de atração, mas um país de emigrantes. A galera começa a ir embora, né? E principalmente pessoas do sudeste brasileiro, né? Inclusive tem algumas cidades brasileiras que são referência de imigração, né? Em Minas Gerais temos a cidade de Governador Valadares, que grande parte da população tem pelo menos um membro da família que foi para os Estados Unidos nos anos 80. E isso gera muito giro de capital na cidade, né? Que a galera manda, né, parte dos recursos para a cidade, movimentou a economia dessa cidade. Ela até ganhou o apelido carinhoso de Governador Valadólares, não é? Mas a crise americana também em 2008 reduziu isso também, né? Mas muitos brasileiros passaram a ir para o exterior, né? Principalmente com destaque para os Estados Unidos. Nos anos 90 o fluxo para a Europa, né? Portugal, Espanha e Itália principalmente, e depois o Japão. Lembrando que o brasileiro que vive no Japão tem o apelido de Decassegue,
que é a junção de duas palavras japonesas, deru kasego, que é viagem para ganhar dinheiro, a tradução mais ou menos. E grande parte desses brasileiros que foram para o Japão já descendentes de japoneses, né? Lembrando que muitos japoneses também vieram para o Brasil desde 1908, né? Com a ascensão do estímulo à imigração, muitos japoneses vieram para o Brasil também. O japonês, que é o quinto maior grupo imigrante no Brasil, só para você lembrar em número: primeiro portugueses, segundo italiano, terceiro espanhóis, quarto alemães, que foram principalmente para a região sul do Brasil, e quinto lugar os japoneses, né? E também muitos brasileiros, a partir dos anos 80 e 90, que foram trabalhar nos nossos países vizinhos, né? Que foram trabalhar principalmente no Paraguai, né? Inclusive muitos brasileiros se tornaram proprietários de terra no Paraguai quando começaram a comprar terras nesse país, quando do processo da construção da hidrelétrica de Itaipu, muitos tiveram suas terras alagadas pela usina e compraram extensões de terra no Paraguai. Se tornaram inclusive grandes produtores de soja, né? Se tornaram latifundiários. Em compensação, também aqueles que foram para trabalhar como boias frias, né? Esses aí são chamados de brasiguaios, né? Os brasileiros que trabalham no Paraguai. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí, né? Espero que vocês tenham apreendido tudo, né? É um assunto que de vez em quando aparece, é bom estar antenado, né? Então você divide a aula em 3 partes. Primeiro, as migrações internas, depois imigração para o Brasil e depois a emigração de brasileiros que vão buscar melhores condições de vida em outras regiões. Beleza, pessoal? Estou à disposição. Espero que vocês tenham compreendido tudo. E você já sabe, né? Juntos mesmo, separados. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente vai seguindo a caminhada. Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Até a semana que vem.